Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje fala sobre relacionamento e marketing. E para conversar conosco sobre este assunto, o nosso convidado é Márcio Oliveira, publicitário e também sócio da UDB, uma agência de estratégias de marketing para relacionamento. Márcio Oliveira, desde já, obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, Milton. Obrigado também pela oportunidade. Bom dia a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo agora. Márcio Oliveira, que é coautor do livro Mind the Gap, porque o relacionamento com os clientes vem antes do marketing. Livro esse que ele escreveu em parceria com Leonardo Barsi e com o Marcelo Moreira e que foi publicado pela editora Alínea. Para começar essa nossa conversa aqui, Márcio, eu quero que você explique o seguinte, porque eu disse que a agência da qual você é um dos sócios é uma agência de estratégias de marketing para relacionamento. Isso é diferente de marketing de relacionamento? Sim, para a gente é totalmente diferente, porque nós não enxergamos o relacionamento com o cliente como uma especialidade de marketing. Eu estou nesse mercado já há mais de 20 anos, vim do marketing direto, e uma coisa que a gente vem observando, e eu vim observando nesse período todo, é que nós, publicitários, temos um grande poder de nos vender a nós mesmos. E a gente fica criando vários tipos de marketing, né? Você tem marketing direto, marketing de relacionamento que foi criado, marketing de conteúdo, marketing digital, marketing de emboscada, marketing de guerrilha, a própria propaganda, promoção, enfim. A gente cria diversas ferramentas e fica vendendo ferramenta e, na verdade, tudo é marketing. E a gente tira o cliente do centro com essas ferramentas. Eu trabalhei muito com o chamado marketing de relacionamento e percebi que relacionamento, ele nasce com a empresa, ele não é uma especialidade de marketing. O que a gente fala no livro é que o relacionamento, ele nasce na fundação da empresa. Se a empresa existe, ela se relaciona já. Se ela não se relacionar, ela não vai existir. Aí o que a gente vai dizer é como ela se relaciona. Se ela se relaciona bem ou se ela se relaciona mal. O que a gente entende é que o marketing é uma ferramenta para fazer com que a empresa se relacione bem. E aí ela vai usar todas as especialidades de marketing conforme a necessidade de cada uma e conforme a estratégia de cada uma. Relacionamento não é marketing. Relacionamento não é marketing. Relacionamento é estratégia que pode-se usar o marketing, mas tem diversas frentes de relacionamento que não são frentes de marketing ou de comunicação. Quando você entra numa loja e você vai conversar com um atendente ou com um balconista de uma empresa, ali o que o balconista está fazendo é uma atividade comercial, uma atividade de atendimento, não é necessariamente uma atividade de marketing ou de comunicação propriamente dito, e ali ele está fazendo um relacionamento. Quando a sua empresa cria uma embalagem, disponibiliza o seu produto no mercado numa embalagem, a embalagem é uma forma de relacionamento. E a Apple é um bom exemplo disso, enxerga isso como é importante a experiência de abrir um produto da Apple, a experiência já na embalagem. Então, você enxerga relacionamento em diversas formas, não só no marketing. Posso perguntar também, então, que relacionamento, ou entender que relacionamento não é uma ferramenta? Não, de maneira alguma. O relacionamento ele usa diversos tipos de ferramenta para com que ele possa ser feito de maneira eficiente. Mas não, relacionamento não é uma ferramenta. Você pode não fazer nada como empresa e ainda assim estar se relacionando, porque o seu cliente está tendo algum tipo de experiência com você. Por que essa confusão é tão comum? A questão de marketing e relacionamento a ponto de se trabalhar com a ideia do marketing de relacionamento. Olha, eu acredito que é uma necessidade do marketing de ter coisas para fazer, vamos dizer de maneira bem clara aqui. Ter produto e talvez vender. Muito publicitário que vai me ver agora vai querer me bater. Ter produto para vender. Mas ter produto para vender. Vamos pensar o relacionamento como algo mais estratégico, algo que veio antes do marketing na empresa. Nasceu com ela, tem a ver com o propósito da empresa, que também não é a sua missão, os seus valores, é o seu propósito. Por que aquela empresa existe? Além de querer ganhar dinheiro, o que mais ela faz? Por que ela existe? Por que as pessoas vão querer consumir dela? Então, qual que é o propósito dessa empresa? É isso que vai direcionar todo o relacionamento dela com os seus públicos em geral. Falei agora há pouco que o nome do livro, o qual você escreveu junto com o Leonardo e com o Marcelo, é Mind the Gap. Que conceito é esse Mind the Gap que vocês desenvolveram aí no dia a dia?
O Mind the Gap é um chamado de atenção. Ele veio lá do metrô de Londres, né? Se você conhece, quem conhece o metrô de Londres sabe que você tem placas e pessoas falando de alto-falante o tempo todo, Mind the Gap, que é basicamente o cuidado do gap, do espaço, do vão entre a plataforma e o trem, dependendo da estação que você está. É um alerta constante. É um alerta constante. Então, o Mind the Gap ele veio disso, desse alerta. E qual que é esse alerta? Se a gente for pensar que todo relacionamento ele tem duas partes, então eu tenho de um lado, senão não é um relacionamento, né? Eu tenho de um lado uma empresa, do outro lado o público com o qual ela quer falar, o seu consumidor, pessoas, enfim. O relacionamento acontece quando eles se tocam de alguma maneira. O que é esse se tocar de alguma maneira? Quando o seu público vê a sua propaganda, vê o seu produto numa prateleira, liga para o seu saque, te manda um e-mail, vê um post seu nas redes sociais, enfim, diversas maneiras. Vai até a sua loja por espontânea vontade. O relacionamento se toca nesses momentos. Você como empresa, para se fazer conhecida, você usa técnicas de marketing ou de comunicação, de propaganda. Você fala coisas, você está toda hora se mostrando o que você quer que o seu público ache de você. Então você fala na sua propaganda que você é lindo, maravilhoso, o seu produto é o melhor do mundo, o seu preço é o melhor do mercado e assim por diante. Na verdade, você vai sempre falar bem de você mesmo, você vai dizer coisas na sua propaganda, você vai transmitir valores, transmitir ideias para os seus consumidores. Só que existe o dia a dia, a realidade do dia a dia. Então, do outro lado, do lado de baixo, a gente tem o que de fato o consumidor está sentindo, a experiência diária dele na ponta, a experiência do consumidor quando liga no seu saque e fala com os atendentes, quando ele utiliza um produto, quando ele vai abrir a sua embalagem, quando ele decide comparar o seu produto com outro, quando ele se atende no balcão da sua loja, enfim, todos os pontos de contato do dia a dia. E o que a gente enxerga aqui, muitas vezes, há uma grande diferença entre o que a empresa fala na sua propaganda versus o que ela faz no seu dia a dia. E os executivos que estão aqui em cima decidindo a propaganda, na grande maioria das vezes, sequer estão no dia a dia acompanhando o que acontece. Há um gap. O nosso chamado é para o marketing prestar atenção nesse gap, porque ele pode tanto aumentar, fazer esse gap aumentar com as suas ações, como ele pode ser o guardião para diminuir esse gap com as ações. Ou seja, nem querer falar aquilo que você não é, como querer melhorar os processos internos, que às vezes não dependem do marketing, dependem de outras áreas da empresa, para que a empresa, de fato, seja aquilo que ela quer ser. Não importa se o que ela quer ser está certo ou errado. A gente não considera certo ou errado nisso. A empresa precisa fazer uma escolha. E ela precisa, de fato, ser aquilo que ela quer ser. O Mind the Gap é isso. E o marketing trabalha para diminuir esse gap. Geralmente, o tamanho do problema da empresa está relacionado com o tamanho, usando a expressão que vocês usam, deste gap? Sim, acreditamos que sim. A empresa, se ela tem problemas, esse problema é consequência de escolhas que ela fez. Conscientes ou inconscientes, é consequência de escolhas que ela fez. Não existe empresa perfeita, a gente sabe disso. Toda empresa tem gap. Só que aquela empresa que consegue enxergar onde estão os pontos falhos dela, onde estão os gaps dela e mais, consegue identificar, enxergar o que causam aqueles gaps, e começa a trabalhar para diminuí-los, essa empresa ela vai ser mais transparente, mais íntegra com o seu consumidor. O consumidor vai reconhecer isso. Errou, mas o como você faz comigo quando você erra diz muito do como você pensa como empresa. Pelo que eu pude aprender lendo o livro aqui, Mind the Gap, porque o relacionamento com os clientes vem antes do marketing, a pergunta-chave aí, como é que está o relacionamento com o seu cliente? Eu acho que a pergunta-chave é o que você quer como empresa, que você quer levar para os seus clientes. Porque o que eu percebi, isso você precisa ter consciência. O que eu percebi é que nos diferentes casos que vocês contam aqui, sempre tem essa questão colocada. Quer dizer, como é que está o relacionamento? Porque a pessoa pergunta, às vezes eu fico imaginando, o empresário traz um problema para vocês, nós não estamos conseguindo vender, nós estamos tendo dificuldade para isso, X, Y, Z, faturamento não é o mesmo, ninguém alcança a meta. Isso. E me parece que sempre surge essa pergunta na conversa de vocês. Sim, a gente começa a falar, então, antes de você olhar esses problemas, entenda que eles são consequência. Então, como está o seu relacionamento significa o seguinte, como você, empresa, quer se mostrar, como você se mostra, mas qual é a sua essência, o seu propósito como empresa, e isso se liga com os clientes que você está buscando, eles enxergam esses valores em você, como você trabalha o relacionamento com esses clientes a partir disso. O resto vai ser consequência. Se está ruim,
é consequência. Se tá bom, também é consequência. Quais são os erros mais comuns que ocorrem no diagnóstico que vocês fazem quando é apresentado um problema desse, quando há um problema no relacionamento com o cliente? Olha, eu costumo falar que o relacionamento entre empresa e cliente parece relacionamento entre um casal, né? Um lado, quando descobre que faz alguma coisa que poderia ser feito de maneira diferente, a primeira reação talvez seja a negação, né? Não, eu não faço isso. Não é assim. Não, mas eu levo tanta coisa para o cliente, eu coloco isso, eu coloco aquilo outro, eu disponibilizo esses canais, o meu cliente também não entende o que eu faço. Aí, de fato, o cliente não tem obrigação nenhuma de entender o que você, a empresa, faz. Quem entende é você, por isso que é você quem faz. Então, a primeira coisa que acontece muitas vezes é a negação, é não querer reconhecer aquilo que não faz, ou querer valorizar demais aquilo que faz. Eu queria aproveitar aqui, já que nós estamos falando em relacionamento com o cliente, trazer o nosso cliente aqui da rádio para o meio desta nossa conversa. Eu me refiro aos nossos ouvintes que estão participando ativamente dessa conversa pelo Facebook. São perguntas em diferentes áreas, mas que vão nos ajudar a esclarecer diferentes pontos também. O Nelson Carvalho diz assim: você entra em uma loja e o balconista já faz cara feia. Precisa reciclar esse funcionário. Este é um problema que vocês enfrentam e tentam resolver? Sim, na verdade, quando a empresa... Então, dando aqueles passos para trás que a gente deu quando começou a falar de marketing, quando a empresa reconhece o propósito dela, ela tem um significado. Ela sabe o que ela quer ser como empresa. Isso precisa ser transferido para os seus funcionários. Ou seja, treinamento só e treinamento tradicional, como todo mundo fala toda hora, talvez não resolva. A gente tem que entender que o funcionário ele é uma pessoa que tem dias bons, dias ruins, e eu preciso saber trabalhar com isso. Ao mesmo tempo, o funcionário ele precisa ter um motivo para ir trabalhar que vá além do salário dele e da conta que ele tem que pagar no final do mês. Porque isso ele pode resolver mudando de emprego. Então, ele tem que querer gostar de trabalhar na sua empresa. Por que ele levanta todo dia de manhã e vai até a sua empresa para trabalhar? O que move ele para aquilo? Se você, como empresa, conseguir treinar, e na verdade não é só o treinar, fazer o funcionário compreender o porquê que a empresa existe, já é um passo para ele mudar de atitude. A partir daí, sim, você tem o treinamento de como recepcionar um cliente, o que falar, o que não falar, e inclusive como monitorar com a própria equipe junto, para saber, aquela pessoa não está num bom dia, talvez eu não deva colocá-la para atender o público hoje, eu vou colocar ela numa outra função. Você tem bons exemplos e bons casos para serem contados que mostram a importância deste trabalho feito com os funcionários para que eles façam este bom relacionamento ou levem este bom relacionamento à frente. São diferentes exemplos que vocês têm aí. Eu gostaria que você compartilhasse algum deles com a gente. O que eu mais gosto de falar é da Disney. A Disney o meio empresarial reconhece a Disney como uma empresa de excelência em atendimento ao cliente. Tanto reconhece que a Disney montou um instituto, né, uma universidade, e treina executivos e pessoas profissionais de todas as áreas, de todas as empresas do mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil. Toda a estratégia de relacionamento da Disney começa primeiro na sua seleção. A seleção do processo de funcionários da Disney, o processo de seleção ele é tão intenso, e eu fiz um curso recentemente deles, e o que eles falaram é que 40% das pessoas desistem na seleção. Por quê? Porque o propósito da empresa ele é tão forte, ele é passado de uma maneira tão intensa já nas primeiras entrevistas, como se fosse um evangelismo mesmo, né? Assim, a pessoa tem que entender aquilo, tem que aceitar, acreditar naquilo, senão ela não vai conseguir trabalhar na Disney. Aquilo é tão forte que as pessoas já desistem, não querem trabalhar lá. Já é uma forma de garantir que ela vai conseguir manter o que ela quer como empresa no relacionamento com o cliente. É trabalhando bem a seleção das pessoas que vão trabalhar lá. A partir daí, existem os treinamentos tradicionais, toda a política da empresa de como fazer o funcionário progredir lá dentro, ou como colocar ele dentro nas áreas onde ele tem a melhor característica para trabalhar. Mas a Disney é um exemplo muito grande, né? A gente tem um outro exemplo que eu gosto de usar, que é a Zappos. A Zappos também é uma empresa que trabalha com uma essência muito forte. Quem não conhece, a Zappos ela é uma empresa de e-commerce, vende calçados pela internet, e hoje é da Amazon. A Amazon comprou há alguns anos, por alguns bilhões de dólares aí.
E a Zappos, ela, de tempos em tempos, ela pega todos os funcionários e oferece $2.000 para que ele saia da empresa, além da rescisão normal. Saia da empresa. É, Isso é uma maneira que eles fazem de filtrar aquele funcionário que não está engajado, que não trabalha lá acreditando de fato no que eles acreditam. Ela paga para o funcionário sair. O nosso cliente, o nosso ouvinte, Gera, entrou aqui no Facebook e diz assim, por que poucas empresas trabalham com fidelização de clientes? Poucas empresas realmente trabalham com isso ou trabalham mal com esse tema? Eu diria que poucas empresas entenderam o que significa fidelização de clientes. Fidelização de clientes hoje, ela virou uma outra especialidade de marketing, que são os programas de pontos, programas de fidelidade. Esses programas acabaram se expandindo de uma maneira muito grande e eu entendo que eles perderam um pouco a essência. A fidelidade do cliente, ela não é conquistada num ponto. Eu defendo uma tese que o ser humano ele tem os seus 3 órgãos sensíveis, né? Eu aprendi isso com antigos sócios, que é o coração, o bolso e a mente. Ou seja, o ser humano ele tem o seu aspecto racional, o seu aspecto emocional e, obviamente, o aspecto financeiro, que ele quer, de alguma maneira, ter uma vantagem em todo tipo de contato comercial. O programa de fidelidade tradicional, que muitas empresas fazem, e você tem já empresas que vendem só programas de fidelidade, né, plataformas prontas de programas de fidelidade, vendem só o aspecto bolso. Talvez quase nada do racional e menos ainda do aspecto de envolvimento emocional com a marca. A fidelidade, ela não é conquistada só pelo que o cliente vê de vantagem. O cliente ele tem que gostar da sua empresa de alguma maneira, ele precisa se sentir ligado conscientemente ou inconscientemente com a sua empresa, precisa fazer sentido para ele consumir aquele produto, às vezes até mais caro. A gente fica falando, por que a Apple, de novo usando o exemplo dela, tem tantos clientes fiéis, são produtos caros, ainda mais aqui no Brasil? É porque as pessoas que usam gostam de alguma maneira que não se explica direito, não é racional 100% das vezes. A fidelidade ela é conquistada no trabalho fora. O marketing transformou isso em programas, e o programa é a pontinha só do iceberg, tem que ter mais estrutura para baixo. Dentro dessa questão do relacionamento, como as redes sociais fazem parte desse processo hoje e estão sendo usadas pelas empresas? Olha, as redes sociais são ainda um mundo novo para todo mundo, e ainda mais para as empresas. Na minha perguntando a mim mesmo, até quando as redes sociais serão um mundo novo para todos nós? Parece que a gente não aprende a usá-las? A gente não aprende, na verdade, coisas novas surgem a todo momento, inclusive ferramentas novas, né? Porque a gente fala redes sociais de modo bem amplo, mas quando você fala redes sociais hoje, a gente pode listar Facebook, YouTube, Instagram, até o WhatsApp, né? Que são as ferramentas de troca de mensagens, você pode considerar como uma rede social. Você começa a criar grupo no WhatsApp, você participa de um monte de grupo. Então, é bem amplo esse conceito de redes sociais. Por isso que eu falo que as empresas ainda não entenderam como trabalhar de maneira eficiente. Mas eu vejo isso porque muitas ainda enxergam o Facebook, vamos usar o Facebook como exemplo, o próprio YouTube, como mídia. Então, virou mais um canal de mídia, mais um canal para ela falar, né? As empresas ainda enxergam as redes sociais como mídia. Elas vão negar, mas eu acredito que a grande maioria, no final das contas, no dia a dia, acaba usando as redes sociais como mídia. Deveria usar esta ferramenta de que maneira? Olha, elas deveriam usar para falar menos, ou seja, publicar posts, colocar ali informação sobre produto, sim, é importante, mas não se restringir a apenas isso, ou na maior parte das vezes apenas isso. A rede social é um lugar de relacionamento por si só, onde as empresas estão, onde as pessoas estão falando umas com as outras, e as empresas elas têm que se inserir nesse comportamento e não trazer o comportamento do só falar como empresa, o seu poder como marca, eu sou muito forte, eu sou muito bom, todo mundo gosta de mim, eu vou entrar aqui, vou ter milhões de curtidas. Eu acho que não é nisso. Elas precisam entrar para ouvir primeiro. O que é o ouvir? E eu falo muito disso, né, de ver, ouvir e falar. As empresas falam no sentido que elas só fazem a sua propaganda, só querem se comunicar. O ouvir, e ouvir sinceramente, significa olhar o que está acontecendo ali e tentar ser relevante. Relevante em que sentido? Eu vou participar disso de maneira relevante. Eu vou levar informação que seja informação relevante, não às vezes só informação querendo ter uma alta taxa de cliques ou uma alta taxa de
curtidas, que nada mais é do que a medição de audiência da televisão ou de outros meios tradicionais de propaganda. Não quero só buscar audiência, eu quero ser relevante naquilo que eu estou levando para o meu cliente. É como se eu quisesse, no relacionamento, igualar as forças. Porque empresa como marca, no mercado tradicional, ela é muito poderosa e você, cliente, consome dela e você é engolido por ela. Nas redes sociais esse poder mudou. Hoje em dia está ao contrário. O cliente está muito mais empoderado nas redes sociais. A empresa acho que precisa ser um pouco mais humilde e entrar ouvindo mais, falando talvez um pouco menos e sabendo o momento de falar. Inclusive sabendo o momento de não falar, porque essa é uma questão que você também nos coloca, né? Quando não falar? Quando não falar. Quando você começa a reconhecer o seu cliente, e aí por trás, obviamente, eu não estou falando só de maneira subjetiva, por trás a empresa tem que se preparar para isso, ferramental, informação, fala-se muito de Big Data hoje em dia, então ela tem que se preparar de fato para ter informação. A informação vai dar para ela os inputs de quando não falar, inclusive. O que significa quando não falar? As empresas nas redes sociais preferem não falar quando elas veem algum cliente reclamando muito dela. Esse é o pior momento para você não falar nada. O não falar significa você se preocupar com o comportamento do seu cliente e não ser intrusa. É muito chato para a gente ficar olhando a nossa timeline e toda hora tendo um monte de informação comercial. Ninguém gosta disso. Isso, inclusive, já está fazendo as pessoas migrarem o seu comportamento. O WhatsApp está crescendo porque as pessoas deixam de usar o Facebook, por exemplo, porque não tem muita paciência com a timeline. Então, e é natural, talvez até inconsciente, essa migração para o WhatsApp. Então, as empresas elas falam muito. O ideal era entender quando não falar. Significa, se eu já estou postando coisas toda hora, vamos dar um tempo para minha rede, deixa eu deixar ela quieta um pouco, deixa eu ser relevante de outra maneira. Agora, o importante, sim, é saber atender o cliente nas redes sociais. Se está tendo reclamação, esse é o momento que ela precisa falar. E falar de novo, se colocando no mesmo patamar, não entrando com a negação, né? Por que as pesquisas têm mostrado que os próprios clientes, os consumidores, têm usado menos a rede social para se relacionar com as empresas? É uma frustração que tem ocorrido? Acredito que talvez seja, ou na verdade talvez seja já uma expectativa que ali ele não vai ter o problema resolvido. Ele vai fazer um post, o post talvez vá ter alguma resposta genérica, se tiver, ou tempo que vai levar. Nós, como consumidores, quando temos um problema, somos imediatistas. A gente quer resolver logo a coisa, né? Então, às vezes colocar um post lá sem saber se aquilo vai ser respondido rápido ou não, faz a pessoa, não quero fazer isso primeiro. Primeiro eu vou buscar um outro canal. Se ela tem um saque, eu vou pegar o telefone e vou ligar e vou tentar resolver por ali. Bom, diante de todos os problemas apresentados para vocês, do diagnóstico que vocês fazem para identificar qual é o tamanho do gap, ou qual é a grande diferença que existe, quais são as principais ações que podem ser desenvolvidas ou devem ser desenvolvidas nas empresas para a redução deste gap? A gente costuma falar, depois que analisa tudo que a empresa faz com o seu marketing, todas as suas ações, que não tem certo ou errado. De repente, ela pode continuar fazendo as mesmas coisas que ela faz, só que mudando a forma estratégica disso, ou o entendimento. Se a empresa descobre, por exemplo, que o seu programa de fidelidade de pontos, caso ela existe, é um gerador de gaps, ou seja, ele tem uma mecânica onde é difícil pontuar, é difícil resgatar, os sistemas travam, não funciona, e isso gera muita reclamação, talvez o que ela precisa eu vou rever o meu programa e rever ele no sentido do meu propósito. Então, se eu identifiquei o que eu tenho como propósito, esse programa ele está alinhado com esse meu propósito ou não? Se não está, corta. Simples assim. Se está, eu preciso às vezes fazer pequenas mudanças que se resolvem com treinamento, com questão de ferramental aplicado, que melhore a performance dele, melhore os pontos na ponta, aquele probleminha de atendimento na ponta. Aquilo lá é causado por quê? Por causa disso? Então a gente resolve pontualmente esse problema. Você agora há pouco até usou as 3 palavrinhas aqui, eu queria voltar a esse assunto que vocês trabalham com essa ideia do ouvir, ver e falar nesta ordem. Isso. Explica para a gente aí por que a importância desta ordem. O ouvir você já até aprofundou um pouco mais. Isso. Essa é uma metodologia que a gente usa, entre algumas. O ouvir significa, então, prestar atenção, ou fazer um diagnóstico, ou entender uma situação. O ver significa, a partir desta informação, eu vou
analisar, eu vou planejar, eu vou entender então qual vai ser a minha ação. O falar é consequência disso. Então é um falar mais estratégico, um falar mais pensado. Muitas vezes o que a gente vê é que as empresas só falam, sem muita estratégia. Por mais que falem, não, eu tenho uma super estratégia de comunicação, mas não tem uma estratégia de marketing, uma estratégia de relacionamento mais pensada. Só tem lá, falar para ter resultados rápidos. E o falar de relacionamento, ele não é de resultado rápido. O relacionamento, ele leva tempo e dá trabalho. Relacionamento não é algo para ter resultado rápido. Até pode acontecer, mas não é essa a função dele. Eu fico pensando então aqui que isso deve ser um baita problema para vocês, porque quando a gente chega lá com uma crise ou com uma dificuldade, a gente quer uma solução para o mês que vem. Ou é um problema ou é uma oportunidade, né? Mas, sim, muitas vezes as empresas, e a gente lida com isso todo dia, eu preciso de uma solução rápida. Então vamos lá, vamos com calma, vamos fatiar o seu problema. Por isso que é importante ouvir e ver antes. Vamos fatiar. Às vezes você tem algo que você possa fazer de maneira mais rápida que vá minimizar um pouco alguma coisa. Mas não adianta, não tem fórmula mágica. Eu costumo falar para meus clientes, cara, não existe fórmula mágica, né? Provocado aqui pela pergunta do Antônio Evanildo Alves, ele trabalha no setor atacadista, inclusive numa região bastante popular na cidade de São Paulo, que é no bairro do Brás, e ele quer saber como fazer novos clientes atacadistas, diz que trabalha no comércio de roupas. E eu pergunto a você o seguinte, há muita diferença no relacionamento, por exemplo, para quem está no varejo ou para quem está no atacado? Eu enxergo o atacado mais como aquele relacionamento B2B, né, entre duas empresas. Existe alguma diferença, mas na essência não. Vou explicar melhor o que significa isso. Se ele, como empresa, tiver diretrizes claras de como ele quer se relacionar com o público dele, seja esse público um consumidor final ou seja uma empresa, e seguir isso, vai ficar muito mais fácil ele conquistar novos clientes, porque ele ganha referência. Ele tem que lembrar, e a gente precisa lembrar que mesmo no B2B eu estou falando de pessoa de um lado e pessoa do outro lado, né? Então, as pessoas, como eu falei, coração, mente e bolso, elas têm sensações, elas têm desejos, elas pensam também racionalmente, elas precisam ver algum tipo de vantagem. Então, mesmo no B2B, você precisa conhecer o seu cliente. Conhecendo o seu cliente, você precisa ter relevância para ele. Você precisa ter o seu propósito claro para levar essa relevância. Então, ele quer conquistar mais clientes, ele precisa buscar o seu propósito como empresa. Ela vai ser o diferencial. E eu imagino que ali, naquela região do Brás, é difícil achar muito diferencial entre as empresas. Ele precisa criar um diferencial grande. E aí eu queria usar um exemplo aqui para ele, que é de um caso que eu vi há algum tempo atrás, de uma empresa que, na verdade, uma empresa, um pequeno negócio de conserto de telefone na rua Santa Efigênia. E você vai na rua Santa Efigênia, quem conhece aqui em São Paulo, sabe que ali você tem um mundo de coisas diferentes e hoje em dia portinhas que consertam o telefone, quiosquezinho em todo lugar. A empresa ali, que chama, eu vou citar o nome aqui, chama Rei do iPhone, ele conseguiu um diferencial muito grande simplesmente atendendo de maneira diferente o seu cliente, sendo verdadeiro. E teve um caso interessante que viralizou na internet, ficou público, de uma pessoa que foi lá para consertar o telefone, foi numa outra loja, queriam cobrar dela acho que R$ 180, e ela atravessou a rua, foi nessa pequena loja, o cara consertou de graça rapidinho para ele e falou assim, só fala bem de mim. E a pessoa contou o exemplo dela na internet, ele virou matéria de reportagens, matéria de exame de outros canais, aumentou enormemente a quantidade de clientes, fila na porta, e ele falou, cara, a única coisa que eu fiz foi fazer o que eu acredito, que é atender bem o cliente e ser honesto. Tá bom. A Eugênia comenta aqui um caso mais específico, mas diz assim, eu acho que mesmo sabendo disso tudo, quer dizer, todos os problemas que tem e que é possível melhorar, a empresa com simples ajustes você pode melhorar muitas vezes, assim, ela, no caso a empresa a qual ela se refere aqui, não o faz. Eu não entendo o que acontece. Então, a gente fala no livro que algumas coisas são muito óbvias, né? Então, mas se é tão óbvio, por que não acontece? É porque fazer algumas escolhas é difícil no meio empresarial. É muito difícil mesmo. Então, cada vez mais as empresas olham com um curto prazo. Então, escolhas como essa significam pensar a longo prazo. E você quer resultado rápido. Então, resultado rápido faz você buscar fórmulas mágicas, que na verdade não existem. Às vezes dá certo, mas só que não é sustentável.
Então, é um paradoxo, é complicado, mas é o óbvio que não é feito. Pergunta simples para terminar a nossa conversa: como é que eu faço para o cliente falar bem de mim? Nas redes sociais? Qualquer lugar. Qualquer eu quero lugar. que ele fale bem de mim. É muito Eu preciso simples. que ele fale bem de mim. É muito simples. Aí eu vou usar de novo o exemplo da Disney. A Disney tem uma coisa que chama o fator uau. O fator uau significa como que eu vou surpreender o meu cliente, ir além daquilo que ele espera. Hoje, muitas empresas estão bem aquém disso. Na verdade, elas estão indo aquém daquilo que o cliente espera. Por isso que eles falam mal. Então, fazer o básico só é sua obrigação. Você precisa fazer além do que o cliente espera. E nos detalhes, aquelas coisas pequenininhas que são pequenos detalhes que às vezes ninguém presta atenção, mas que vai ser o grande diferencial e vai fazer o cliente falar bem de você. Ele teve uma experiência boa e todo mundo gosta de contar boas experiências. O que será que você que está nos acompanhando aqui no Mundo Corporativo faz para gerar o fator uau aí na sua empresa, no seu cliente? Você pode contar para a gente, compartilhar também essa experiência em mundocorporativo@cbn.com.br, que é o nosso e-mail. Márcio Oliveira, quero agradecer a sua gentileza de conversar conosco, trazer aí parte desta experiência que você já vem desenvolvendo desde pequenininho, porque você disse que já na faculdade você já trabalhava com relacionamento, já trabalhava com marketing e agora vocês vêm aprofundando aí dentro da agência da UDB. Muito obrigado. Obrigado você, Milton, pela oportunidade mais uma vez. Obrigado por poder aqui abrir o espaço para a gente falar um pouquinho mais de relacionamento e espero que as pessoas tenham entendido o que às vezes é o óbvio, mas que é só fazer uma pequena decisão, uma escolha para mudar. Márcio Oliveira, que ao lado do Leonardo Barsi e do Marcelo Moreira, escreveu o livro Mind the Gap. Por que o relacionamento com os clientes vem antes do marketing? A Line Editora é quem publicou este livro, no qual tem aí algumas histórias, inclusive interessantes, que estão sendo compartilhadas com vocês. A você que participou aqui ao vivo deste programa, o nosso agradecimento. A você que está aí do outro lado, não deixe de compartilhar também este programa. Se você quiser, você pode ir na nossa página, lá no LinkedIn, no nosso grupo de discussões, Mundo Corporativo. Lá você pode publicar o seu texto, a sua opinião, seus argumentos, enfim, o seu conhecimento, porque a nossa ideia é essa, fazer com que esse conhecimento circule cada vez mais. Combinado assim? Espero a sua participação toda quarta-feira, às 11 horas da manhã, ao vivo na internet, no Mundo Corporativo. Até mais!